A maioria dos casamentos não acaba por traição, não acaba por falta de amor. Eles acabam por algo muito mais perigoso, algo que acontece em silêncio, sem discussão, sem aviso, e quando você percebe, já não existe mais conexão. Existe um erro invisível que começa pequeno, parece normal, parece fase, mas aos poucos, ele muda tudo. E o pior não é o erro em si, é o fato de você não perceber enquanto ainda pode mudar. Se você sente que algo esfriou, mas não sabe explicar o quê, talvez o que você vai ver agora seja exatamente o que está acontecendo. Quando um casamento começa a se desgastar, a maioria das pessoas procura um grande motivo: traição, falta de respeito ou falta de amor. Mas na maioria dos casos não é isso. O problema começa muito antes disso. E começa de forma tão leve que passa despercebido. Não é sobre o que falta, é sobre o que muda. A forma de conversar muda. A forma de olhar muda. A forma de se interessar pelo outro muda. E como não existe dor imediata, ninguém para prestar atenção. O casamento continua, a rotina continua, a vida segue. Mas por dentro, algo já começou a se deslocar. E é exatamente aqui que o erro invisível começa. Tudo começa em detalhes que parecem pequenos demais para importar. Respostas mais curtas, menos interesse em saber como foi o dia, menos vontade de prolongar uma conversa. Nada disso chama a atenção de imediato, não gera conflito, não gera alerta. Pelo contrário, parece apenas cansaço, parece rotina, parece algo normal. E é exatamente por isso que passa. A conexão não se perde de uma vez. Ela vai sendo reduzida aos poucos. Um pouco menos de presença, um pouco menos de escuta, um pouco menos de troca. E como ainda existe convivência, a sensação é de que está tudo bem. Vocês continuam juntos, continuam falando, continuam vivendo a mesma vida, mas a profundidade já não é a mesma. E quando ninguém percebe essa mudança, o erro começa a ganhar espaço. Porque aquilo que não é corrigido se torna padrão. E o que vira padrão deixa de ser questionado. O erro não é se afastar por um momento. Isso acontece em qualquer relação. O erro é começar a tratar a desconexão como algo normal. É quando a falta de profundidade deixa de incomodar. Quando o silêncio deixa de ser percebido. Quando a distância passa a parecer natural. A relação ainda existe, mas a conexão começa a desaparecer. E o mais perigoso é que isso não gera urgência. Não tem discussão, não tem crise, não tem motivo claro para parar e olhar. Tudo parece estável por fora, mas por dentro está se enfraquecendo. E aos poucos, vocês deixam de se acessar de verdade. Param de se escutar com atenção. Param de se interessar pelo que o outro sente. Param de entrar no mundo um do outro. E quando isso acontece, o casamento não quebra. Ele vai se esvaziando. Porque conexão não se perde de uma vez. Ela se perde quando deixa de ser prioridade. Quando a conexão deixa de ser prioridade, a relação não acaba. Ela muda de forma. A intimidade vira convivência. A conversa vira troca de informações. O interesse vira hábito. Vocês falam, mas não se aprofundam. Compartilham o dia, mas não compartilham o que sentem. Estão juntos, mas não se encontram. E como não existe conflito direto, ninguém percebe o que está sendo perdido. O relacionamento continua funcionando, mas deixa de nutrir. Já não existe aquela troca que fortalece, aquela sensação de ser visto de verdade, aquela conexão que faz você sentir que o outro realmente importa. E sem perceber, vocês começam a viver lado a lado. Não mais juntos. É um afastamento que não faz barulho, mas vai criando um vazio difícil de explicar. Porque por fora, tudo parece normal, mas por dentro, já não é mais a mesma relação. Você não percebe esse processo porque ele não parece um problema. Não existe um momento claro de quebra. Não existe um ponto exato onde tudo muda. A transição é lenta e o cérebro interpreta isso como adaptação. Você se acostuma com menos conversa, menos presença, menos conexão.
E como ainda existe relação, você acredita que está tudo certo. Além disso, existe um fator ainda mais forte, a memória do que já foi. Você continua olhando para a relação com base no passado, com base no que já viveram, com base no que já sentiram. E isso sustenta a ideia de que a relação ainda é a mesma, mas já mudou. Só que admitir isso exigiria confronto, exigiria mudança, exigiria sair da zona confortável. E por isso, você não vê. Não porque o distanciamento não exista, mas porque é mais confortável ignorar. Existe um momento em que a desconexão deixa de ser reversível com facilidade, e esse momento não é quando alguém vai embora. É quando alguém já se desligou por dentro. Por fora, a relação continua, mas por dentro, uma das partes já não está mais ali. Já não existe o mesmo interesse, já não existe a mesma entrega, já não existe a mesma vontade de reconstruir. E isso não acontece de repente. É resultado de tudo que foi sendo ignorado antes. Cada pequena desconexão que não foi percebida, cada distância que foi tratada como normal, cada silêncio que não foi questionado, tudo isso vai acumulando, até chegar no ponto em que um dos dois para de tentar. E quando isso acontece, não é mais sobre resolver, é sobre tentar recuperar algo que já deixou de existir. E é aqui que muitos percebem que a conexão acabou, mas já não têm mais acesso ao que perderam. Antes de tudo chegar nesse ponto, os sinais já estavam lá, mas são sinais silenciosos, fáceis de ignorar, fáceis de justificar. A conversa perde profundidade. Vocês falam, mas não entram em assuntos que importam. O interesse diminui. Já não existe curiosidade real sobre o outro. As trocas ficam previsíveis, sempre as mesmas perguntas, sempre as mesmas respostas. Os momentos juntos deixam de ser presença e viram apenas companhia. E o mais perigoso de todos os sinais, a ausência começa a não incomodar. Você sente falta de algo, mas não sabe dizer exatamente do que. E ao invés de investigar, você aceita. Aceita porque parece mais fácil. Aceita porque não existe um problema evidente. Mas esses sinais não são pequenos. Eles são o reflexo de algo maior acontecendo por dentro. E ignorar isso é permitir que a desconexão continue crescendo. O erro nunca foi a rotina, nunca foi o tempo, nunca foi a falta de esforço. O erro foi não perceber quando a conexão começou a desaparecer. Porque o problema nunca foi se afastar um pouco, foi deixar esse afastamento se tornar normal. E quando isso acontece, o casamento não acaba de uma vez. Ele vai deixando de existir, aos poucos. Vocês continuam juntos, continuam dividindo a mesma vida, mas já não acessam mais um ao outro. E o mais duro de aceitar é isso. Quando alguém finalmente percebe o distanciamento, já não está mais tentando se reconectar da mesma forma. O fim começa quando alguém para de sentir vontade de estar ali, enquanto ainda está ali. E talvez o mais perigoso de tudo seja olhar para a sua relação agora e perceber que esse erro já começou.